igreja com a paz do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Levi Capelari pelo convite de estar aqui ministrando esse estudo da palavra de Deus, se tratando de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Cristo depois das 70 semanas. É um estudo que fala sobre o milênio. A igreja em si, até que pode pensar, mas que me interessa o milênio, que me interessa daqueles que vão ficar, nós já vimos no estudo anterior, é para nós despertarmos, para fazer parte desta igreja seleta que vai participar das bodas do Cordeiro. Vamos fazer um estudo hoje sobre as 70 semanas para Cristo reinar, que é o milênio. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos dar uma lida em Apocalipse capítulo 12, onde fala da mulher e o dragão. Versículo 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Aqui, quando se fala desta mulher, está falando de Israel. A mulher é Israel. E pelo fato de ter ela vestida do sol, se fala da glória de Israel para com Deus. De estar a lua debaixo dos seus pés, se fala da formosura. Alguém até acha que esta mulher, que está com dores de parto para dar à luz, às vezes pensa que é a igreja, mas eu quero confirmar com os irmãos que não é a igreja, mostrando em Isaías, no capítulo 54, versículo 1, Isaías 54 e o versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aí esta mulher que fala em Isaías 54 e 1, aí fala da igreja, aí é a igreja. A mulher que não teve dores de parto. Por quê? Quando se fala de Israel, já nós iremos adentrar aqui nesse assunto, que Israel estava esperando o Messias. Mas esta solitária, esta mulher solitária, esta mulher solteira, ela não teve dores de parto. E aquela pessoa que chega na igreja, por um acaso, por um convite, e ele fica sentado, pessoas que anteriormente às vezes andavam embriagado, de toda uma forma aí que não agradava ao Senhor, e de repente ele entra aqui, ele levanta a mão, aceita Cristo como Salvador. Ele talvez nem que não tinha visto falar tanto de Cristo, mas no momento que ele veio, ele aceitou a Cristo como Salvador, sem muita cerimônia para aceitar a Cristo. Foi o toque do Espírito Santo. Então, é assim, é toda a igreja, nós aceitamos a Cristo dessa forma, de uma maneira que nós viemos e aceitamos. E não teve dor de parto, mas são mais os filhos dessa solitária que é a igreja do que os filhos da casada que é Israel. Israel é a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. E diz que esta mulher estava grávida com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. A coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel. A ânsia para dar à luz é porque Dan esperava o Messias nascer na tribo de Dan. Naftali esperava o Messias nascer lá. A tribo de Ruben esperava nascer o Messias. A tribo de Judá esperava nascer o Messias. Então as 12 tribos tinham ânsia, e tem ainda até hoje ânsia para que o Messias nasça na sua tribo. Então esta dores que a mulher sente, a ânsia de dar à luz, porque eles estão esperando nascer o Messias, aguardando nascer o Messias.
E aqui fala de várias maneiras. Fala do Messias para nascer, fala do menino que nasceu, no texto 12 que nós veremos. Também fala de um Cristo morto ressuscitado. Então vamos ver que já no versículo 4, quando fala que a cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, está falando do dragão. Quando Lúcifer foi lançado dos céus, ele trouxe a terça parte dos anjos que estavam nos céus. E esse dragão depois ele para diante da mulher, para que quando a mulher desse à luz, ele queria tragar o menino. Por quê? Estava em Herodes, quando nasceu Cristo, a fúria que estava em Herodes de matar o menino quando nasceu, aquela fúria de Herodes não era dele, mas sim do próprio Satanás, para tirar o Cristo assim que ele ainda nascesse. A perseguição dele foi assim já no nascimento, que quando Herodes ele programa, fala aonde está o menino, para que ele também vá até lá, ele quer ir adorar, mas aquilo ele tinha intenção realmente de matar o menino. Se ele matasse o menino, a salvação não chegaria para nós. Não era Herodes, mas sim Satanás que queria tirar o menino, para que não tivesse salvação para os gentios. Mas fala também que a mulher deu à luz. Então não há sombra de dúvida que nasceu o menino em Israel. Um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Aqui está falando do milênio, quando ele reger no milênio. Agora interessante que nós vemos aqui no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher fugiu para o deserto, e ali ela foi alimentada por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Vimos já na edição passada que a besta faz um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana cessa o sacrifício. Com 3 anos e meio, Israel para de adorar aquele Messias falso. Quando ele para de adorar, aí a perseguição é grande em cima do povo de Israel, porque eles quebram o vínculo com aquele Messias falso, ou com a besta que está reinando sobre a face da humanidade, sobre a face da terra para toda a humanidade. Quando Israel quebra este vínculo, a perseguição é grande, e essa perseguição dura 3 anos e meio. Aqui então esta mulher, ela quando foge por 1260 dias, é na perseguição do segundo período da grande tribulação. São 3 anos e meio que ela será perseguida, que Israel será perseguido. No versículo 14, diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Logicamente que João, quando teve esta visão, ele não podia jamais dar nome a um avião, mas eu, sem sombra de dúvida, eu vejo que Israel, nesta época que começa a perseguição, é tirado do seu lugar com grandes asas e vai para um lugar preparado, que só Deus sabe a nação que vai dar asilo para Israel nessa época. Nação ou nações, pode ser mais do que uma, porém vai dar abrigo para Israel nesta perseguição. Então diz que a mulher
vai para um lugar preparado, e lá ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio da perseguição. Agora é o falso profeta, é o segundo período da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo, são os últimos 3 anos e meio que a mulher é perseguida pela serpente, que é o falso profeta. Porém, aonde ela for, esta mulher, que se trata de Israel, os irmãos, vamos lembrar uma coisa. Quem não tem o número da besta não pode comprar e nem vender, no tempo da perseguição, da grande tribulação. Também Israel não tem o número da besta, também não pode comprar e nem vender. Israel vai ser sustentado por 1260 dias, está escrito. E esta nação vai dar comida para Israel, porque Israel não tem um número, Israel não pode comprar comida. Por isso que é sustentado. Israel não pode ter hidrômetro, não pode comprar água, então eles vão dar água também para Israel. Israel, nesse tempo da grande perseguição, da grande tribulação, também tem uma coisa que Israel não pode, é se ficar doente, não pode internar-se num hospital, porque não tem um vínculo com a besta. Então, sofrerão os israelitas uma discriminação muito grande, em virtude de não aceitar a besta, não aceitar ela como seu rei, como seu imperador, como seu Messias. Haverá aí 2 perseguições. Israel, porque não aceita ele como Messias, e aqueles que aceitaram Cristo e deixaram Cristo e depois não foram arrebatados, esse daí também sofrerão também muitas perseguições pela besta. Por quê? Eles terão uma diferença, porque eles não é que ele não está adorando a besta, realmente ele não adora a besta. Os que conhecem Cristo não foram arrebatados, eles não adoram a besta por causa de Cristo, que eles sabem que Cristo veio e morreu na cruz, e o valor deles, eles estão dando para esse Cristo. Eles serão perseguidos também. Israel não é pelo sangue de Cristo, Israel porque não quer adorar a besta, que quer adorar somente a Deus. Eu fiz esta introdução da mulher e dragão para que nós compreendamos, irmãos, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então veja que quando Cristo vier em sua glória, esta vinda dele em glória não é para o arrebatamento já ocorreu. Ele está vindo 7 anos após, ele está descendo para o estabelecimento do milênio. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aí está dizendo, quem está diante de Cristo? As nações. Existe talvez alguns hinos de uma interpretação dos compositores que coloca a igreja que está diante de Cristo, mas a Bíblia registra as nações. E as nações estarão todas diante dele. No versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino que ele está falando, para quem que é? Para as nações que estão diante dele. Para as nações.
Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Joel, no capítulo 3, no versículo 14, fala assim: multidões e multidões no vale da decisão. Nesse vale da decisão, é este dia que está ocorrendo de Mateus, que nós vimos aí no capítulo 25, do 31 a seguir. É neste lugar que Joel também está citando. Esses que ficam à direita, ele vai falar: vinde bendito de meu Pai, para as nações adentrarem no milênio com ele. Ele está um convite, é um privilégio que ele está dando às nações. Versículo seguinte: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Até aí. Quando ele disse, vou repetir, eu não expliquei a respeito da herança. O reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, se trata do jardim do Éden, o qual era o paraíso, onde não tinha pecado, não tinha malícia, não tinha nada. Mas o pecado fez com que corrompeu aquela glória do paraíso. Agora ele está convidando novamente as nações para entrar no reino que é desde a fundação do mundo. Está na programação de Deus este reino que Adão pecou, Eva pecou, mas agora ele está convidando para que ele vai ser o rei. Ele está descendo como rei, ele está descendo para reinar. E ele, quando ele vai reinar, uma das coisas que ele faz é prender Satanás por 1000 anos, para que o reino dele não tenha nenhum vínculo que o diabo venha atormentar as pessoas. O diabo será amarrado por 1000 anos. Então, quando ele convida para o reino, e ele fala assim: vocês vão entrar no reino, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiste, eu estava enfermo e vocês me visitaram. Mas Senhor, mas quando nós vimos o Senhor com fome, demos de comer, vimos o Senhor com sede, demos de beber, quando nós vimos nu, te vestimos. Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, os irmãos estão associando aí. Quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, quem são os irmãos de Cristo? Israel. A mim vocês fizeram. Então, quando ele está falando isso, ele está referindo-se ao período da grande tribulação, às nações que deram asilo para Israel, que deu comida para Israel, que ajudou Israel, ou as nações que ajudaram, que deram comida, eles terão o privilégio de entrar no milênio. Agora, pasmem, que não quer dizer que é salvação, é um privilégio, não quer dizer salvos. Poderão ser salvos no milênio, uma conversão da maioria haverá no milênio por causa da glória de Deus. Mas aí é um privilégio de estar no milênio. Posso até já tirar essa dúvida, né? Talvez parou essa dúvida nas pessoas. Vamos tirar já. Apocalipse no capítulo 20. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então veja que ele amarrou por 1000 anos. Quando ele desce para reinar, Satanás fica preso durante esses 1000 anos. E veja, porque eu disse, por quê? Que não quer dizer salvação e privilégio. Ficou amarrado, ele está reinando. No versículo 7, a seguir: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha.
Então veja que quando Satanás é solto no final do milênio, ele sai a enganar, ele chama as nações, engana as nações e procuram, no versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então veja que esses que entraram no milênio, os que não se converteram pela glória de Deus, não que alguém pregasse, mas pela glória de Deus que ele vai ver, ele poderá sofrer o dano de ser enganado. Mas vamos deixar isso daqui, nós vamos ver mais coisas gloriosas. Eu só disse, porque eu falei que não era salvação, era privilégio, fui obrigado a explicar o porquê que eu disse do privilégio. Mas nós vamos falar de coisas grandes do nosso Cristo mais ainda. Quando ele desce para reinar, nesses versículos que nós vimos em São Mateus, no capítulo 25, que ele desce com glória, e a igreja está descendo também com ele, ele desce no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido aonde Cristo desce. Eu tenho explicado na escatologia bíblica, quando Cristo vai descer, antes dele descer, que vai haver aquele grande tremor na terra, onde todos os montes se aplanarão. Porém, há um monte que não se aplana, é o Monte Sião. Este daí vai ficar de pé para receber Cristo nesta época. Zacarias, no capítulo 14, Zacarias capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, quando Cristo descer, o monte será fendido ao meio, e vai ter um vale muito grande, que é o vale que eu disse anteriormente, que Joel havia também já falado desse vale, que multidões e multidões no vale da decisão. É aonde Cristo também está descendo. Este vale, irmãos, vai ser a glória de Deus ali, e dali vai nascer um rio. Dali vai nascer um rio. Eu quero fazer referência desse rio, porque muitas vezes nós interpretamos esse rio de uma forma errada ou errônea, né? Mas nós vamos adentrarmos alguns versículos para descobrirmos este rio quando Cristo descer, porque hoje se investe muito na despoluição de lagos e rios, e alguns têm um certo objetivo, outros gastam e não atingem o objetivo pretendido, mas quando Cristo descer em glória, ele não vai gastar com maquinário nenhum, porque a sua palavra é a verdade, a sua palavra vai limpar todo este rio, e aqui vai ter rio de águas puras quando ele descer. Aí mesmo em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 8, fala desse lugar aonde ele desce, nascerão dois rios, que um vai correr para o mar Mediterrâneo, e o outro corre para o mar Morto. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Então, no estio e no inverno, não vai ter aquele problema que a água, no tempo da chuva, tem a enchente, e no tempo da seca, vai secar o rio. Não, ele vai ter um nível, não vai nem abaixar e nem transbordar. Ele mantém. Este rio, ele vai dar muito peixe. Esse rio vai dar muito peixe. Porém, as pessoas que
que faz parte da igreja, os que foram arrebatados, que nesta época não se chama igreja, mas os remidos do Senhor, que veremos daqui a pouquinho. Os que estão gozando o milênio, porque o milênio também eu gostaria de enfatizar para os irmãos, que o milênio, ele é exclusividade para Israel, é Israel. As nações que entrarão no milênio é de favor, um favor que ele está concedendo, mas o milênio é para Israel. Também, quando ele está agora reinando, este rio que está correndo para o mar Mediterrâneo e o mar Morto, vai ter peixe, como eu disse. Os pescadores no milênio, os homens vão pescar, vão pegar peixe, vai ter peixe grande. Está em Ezequiel, capítulo 47, no versículo 8 até o 12, presta atenção nessa leitura, que ele vai falar, resumidamente, vai falar tudo isso que eu estou dizendo. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engraim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então diz que o fruto das árvores que estão ao lado deste rio servirão de alimentos, e as folhas servirão de remédio. É para a igreja? Não. Para as nações sobreviventes durante o milênio, que eles estão no milênio, eles terão este gozo, que não trabalharão em vão. Eles vão trabalhar a terra produtiva, vão pescar, não vai ter o problema de piracema, essas coisas todas, porque vai ser tudo regido por Cristo. Então não vai ter tanto problema como nós temos nos nossos dias de hoje. Então este rio, ou esses rios, um corre para o mar grande, outro corre para o mar morto. O mar morto, que hoje não existe vida, no mar morto que não existe vida hoje, quando este ribeiro chegar lá no mar morto, diz o texto que sararão as águas, e vai dar peixe como no mar grande, como no mar Mediterrâneo. As águas serão saradas, não vai ter problema nenhum, vai deixar de ser salgadas e darão peixes no mar morto. Então vai ter esta grande diferença quando Cristo descer para reinar. Interessante que eu vou reprisar que os alimentos de muitos poderão ser do próprio fruto dessas árvores, e o remédio também dessas árvores. Isto está confirmado também em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. O que diz? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. É interessante que quando nós comecemos a ler este versículo, dá a impressão que é céu. Quando se fala, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
o trono de Deus e do Cordeiro é Jerusalém. Por isso que está saindo do trono, porque lá é o trono de Deus. Jerusalém, aonde Cristo desceu, da onde Cristo está reinando. Aí a confirmação vem no versículo 2. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, é terra, as nações, não é igreja, é para as nações. Isto quer dizer que também não é, quando Cristo está reinando, não vai ter doença. Se caso tiver alguma doença, o remédio é um só para qualquer tipo de doença. É um remédio para dor de cabeça, é a folha da árvore. É uma dor no dedão do pé, é a folha da árvore. É uma dor de barriga, é a folha da árvore. É dor de ouvido, folha da árvore. Assim, qualquer sintoma existe somente. Mas a igreja não vai precisar, porque a igreja está com o corpo glorificado com Cristo, viu? Isto é para as nações. Doença não vai ter, porém, se tiver, é um remédio. Mas doença, pode ver em Isaías, no capítulo 33 e no versículo 24, isso daí vai ser nesta época do milênio. Isaías 33, o versículo 24, diz que os moradores, ninguém vai reclamar de doença. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Então, morador nenhum, isso aí no milênio, vai dizer, enfermo estou. Não tem enfermidade, porque Cristo está reinando, Cristo tirou todas as enfermidades. Também, quando Cristo está reinando, não vai ter pessoas cegas, não vai precisar usar óculos, porque não vai ter oftalmologista, ninguém vai andar com muletas, não vai ter ninguém com defeito físico, não vai ter ninguém surdo. Comunicação com as pessoas portadoras de surdez, né? Não vai ter mais alguém que vai comunicar, porque não tem mais a surdez durante o milênio. Cristo vai tirar tudo. Isaías 35, no versículo 5 e 6 diz isso daí. Mas antes de ler, Isaías mesmo aí, eu só gostaria que os irmãos entendessem, quando se fala o caput aí, veja em negrito o que diz o tema do capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias. Certo? Então, esta grandeza e a glória do reino do Messias está falando do milênio. E por se tratar do milênio, veja no versículo 5 e no versículo 6. O que diz? Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Então veja que, quando Cristo está reinando no milênio, nós que fazemos parte hoje da igreja, seremos arrebatados. Hoje nós somos igreja. Hoje somos igreja. Quando arrebatado, seremos a noiva do Cordeiro. Aí temos lá 7 anos nas bodas do Cordeiro, como a noiva do Cordeiro. Depois de 7 anos na glória celestial, a igreja desce. Já não é mais a noiva, já são os remidos. Isaías 35, aí mesmo, no versículo 8 e no versículo 9, veja. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo.
O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os remidos andarão neste alto e santo caminho, que os remidos é hoje a igreja, depois a noiva, e no milênio são os remidos do Senhor, que andarão no alto e santo caminho. Não está sujeito a esse corpo físico, mas sim corpo de glória. Como diz um escritor de escatologia, eu aderi à ideia dele em que este alto e santo caminho, a igreja, ela sobe e desce quantas vezes quiser. Sobe para onde? Porque a Nova Jerusalém fica acima dessa Jerusalém que hoje existe. Vai ter a Nova Jerusalém no alto. No alto. E nessa Jerusalém está o trono de Deus, em que todas as nações terão que ir lá levar honras e glórias para o Messias. Os reis da terra terão que ir até lá para levar honras para Cristo. Não precisa pregar o evangelho, porque o mundo todo terá conhecimento da glória de Cristo. Apocalipse, no capítulo 21. Leia o versículo 23 a seguir. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Os reis da terra levarão honras nesta época do milênio até Jerusalém. E lá todos confessarão que Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele está reinando como rei, como nunca houve rei igual a Ele. E os irmãos sabem também que essas honrarias que os reis da terra levam até Cristo, isso daí aconteceu no passado, tipificando quando a rainha de Sabá levou presentes até Salomão. Ela estava simbolizando o tempo do milênio. A rainha de Sabá estava representando essas nações que levarão honras para Cristo. E Salomão representava também o próprio Cristo, em ato simbólico. Mas poderão dizer, pastor, está falando coisa aí que não tem coerência. O Salmo 72 diz isso daí. Veja o título do Salmo 72, eu até vou ler aqui. A excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Versículo 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Tipificava o reino do Messias, e a rainha de Sabá tipificava os reis da terra levando honras e glória para o Messias. Leia o versículo 11, Salmo 72 e 11. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Todos os reis prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Então, o reino de Salomão representava o reino de Cristo. Também no milênio,
Os animais não serão ferozes, serão mansos. Não vai ter a braveza que tem hoje. Vamos ver em Isaías 11, 6 até o versículo 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte de minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então todos terão conhecimento da glória do Senhor, e os animais serão todos mansos, todos mansos. E tem mais referências. Agora eu disse para os irmãos que haverá duas cidades, uma cidade celeste e a outra terrestre. Isaías no capítulo 2, e no versículo 3. E virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então de Sião sairá a lei, e embaixo executa as ordens que de cima saem. E os irmãos querem ver mais uma coisa, que Davi provavelmente será rei da Jerusalém de baixo. Vai fazer parte do reino. Ezequiel, no capítulo 37, e versículo 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Nos versículos anteriores está falando do reino de Cristo, e está dizendo que Davi também será rei. Alguns teólogos julgam que Davi poderá reinar na Jerusalém de baixo, e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o texto bíblico diz que Davi também será rei. Então não podemos contradizer o que a Bíblia está dizendo a respeito do reino do Messias. Quando Cristo estiver reinando, também a vida das pessoas será longa. Mas antes de eu falar da vida longa, eu vou, depois não me deixa esquecer de falar da vida longa. Eu, de vez em quando, dou uma paradinha para ver a interpretação dos irmãos daquilo que eu estou falando, para ver o aproveitamento. Eu vou citar um versículo aqui, ver se vocês ajudam a interpretar. Lá em Isaías, no capítulo 65, e no versículo 23, vamos ver uma interpretação. O que os irmãos vão entender? Isaías 65, versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor. Isso, até aí. Essa parte. Não trabalharão debalde. Aí já está explicando que no milênio ninguém vai trabalhar, não trabalhará em vão. Porque hoje se planta e fica naquela
dúvida: será que vai dar mantimento? Será que vai ter fruto? Será que planta o arroz? Será que vai dar o arroz? Se planta feijão, fica naquela dúvida, depende da chuva, depende da seca. Nos lavradores depende de tudo isso daí. Principalmente no Nordeste, que é uma insegurança, quando se planta, o agricultor tem uma insegurança muito grande. Porém, diz que no milênio não trabalharão debalde, eles vão plantar e vão colher, não tem problema algum. E ainda diz que não terá filho para perturbação, porque hoje os nossos filhos, graças a Deus, meus filhos já estão todos casados, congregam, é uma bênção. Também muitos, passei por uma preocupação na adolescência dos meus filhos, como os pais todos passam, parece-nos que é um período muito delicado, né? Na adolescência dos nossos filhos. E há aquela insegurança e confiando em Deus, orando, e Deus abençoa os filhos dos irmãos. Porém, infelizmente, tem muitos filhos que vão para a perdição mesmo, que nós sabemos que só Cristo mesmo para dar jeito. Porém, diz que nesta época não terão filho para perturbação, porque o inimigo não está para fazer coisas más com os filhos, com os nossos filhos. Porque eu costumo dizer que o homem, ele não tem coragem de matar outro homem. Ele só mata por causa de Satanás, que induz ele a fazer. Mas o homem natural, ele jamais poderia fazer isso, se não fosse por uma pressão maligna. Então, como o diabo está amarrado nesta época, então não terá filho para perturbação. Porque são sementes, olha a interpretação que eu quero que os irmãos ajudem nisso daí. Porque esses filhos são sementes dos benditos do Senhor. Quem são esses? Os filhos são sementes dos benditos do Senhor. Volta a fitinha lá atrás. Exatamente. Lembra lá? Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai, que é Mateus 25, que nós vimos. Então está dizendo, esses filhos que não perturbam, são filhos, são sementes dos benditos do Senhor, que vêm a calhar com aquilo que nós falamos. Vinde bendito de meu Pai, são os filhos deles. Entenderam? Porque no milênio haverá nascimento, tem filhos, normalmente. A igreja não, a igreja está em corpo glorificado aos moradores da terra. Aos moradores da terra. Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha só, o mancebo, ele poderá morrer de 100 anos. Se ele faz alguma transgressão natural, que é do homem, se ele faz alguma coisa aí que não tem filho para perturbação. Mas se tiver algum que vai perturbar, sabe que ele poderá morrer. O mancebo de 100 anos. Coisa boa, né? Não precisa passar por cirurgia plástica para se renovar, nada disso. Com 100 anos é um jovenzinho. E ainda tem Bíblia que diz que o menino de 100 anos, menino de 100 anos. Então veja que durante o milênio é tudo e totalmente diferente do tempo que nós estamos aqui. Não vai ter noite, não vai ter dia, e Cristo está reinando. Ainda vejamos Zacarias 8, e versículo 5. E as ruas das cidades se encherão de meninos e meninas,
que nelas brincarão. Então veja que durante o milênio haverá nascimento, haverá crianças. Porém, veja que uma criança ela pode ter uma vida vantajosa aí de ter até 100 anos. Uma criança de 100 anos, mas terão meninos e meninas. Meninos e meninas. Esta glória de Cristo, eu estou mostrando para os irmãos, porque muitos compreendem que a igreja é só isso daqui, ou arrebatou, acabou. E às vezes somos até interpretado diferente da realidade bíblica do milênio. Muitos torcem também o milênio e faz do milênio uma outra coisa que não é este que eu estou falando. Tem certas pessoas que dizem que o milênio é um reino, é um paraíso, mas não fala de Cristo, não fala do arrebatamento, não fala da igreja, não fala do salvo, só estão esperando o milênio. O milênio é exclusividade para o povo de Israel. Aproveitando isso, esta deixa que eu estou falando, nós vamos ver também no livro de Apocalipse, eu vou explicar sobre os 144.000 que está registrado em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 14 e no versículo 1, o que diz? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Continua, até o versículo 4. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então veja que tem 144.000 que não se contaminaram com mulheres. Mas como que nós vamos saber? Não é nós que vamos selecionar, é Jeová, isso é Ele que sabe. Deixa essas coisas que o Senhor sabe resolver. Ele vai separar 144.000 e vai ensinar um cântico que só os 144.000 cantam. Só os 144.000 sabem esse louvor. A igreja não vai cantar, os remidos não vão cantar, de maneira alguma, porque diz aqui que é só os 144.000 que sabem esse hino. E esses 144.000, Apocalipse no capítulo 7, já eu vou voltar e falar do versículo 4, capítulo 7, e o versículo 4, a seguir. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulão 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Quantos brasileiros tem aí? Nenhum. Então, como que eu posso dizer que eu vou falar para você e vai fazer parte dos 144.000? Mas não tem brasileiro. Quantos japoneses? Nenhum. Quantos italianos? Nenhum. Só de Israel, 12.000 de cada tribo de Israel. E nada mais. Agora, qual é a finalidade desses 144.000? Voltemos no capítulo 14, Apocalipse 14, o versículo 4 diz: estes são os que não
estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Este segue o Cordeiro para onde quer que vai. Os irmãos vão entender. Quando um presidente de um país, ele sai a visita ou a trabalho, ou seja o que for, em outro país para resolver problemas até de interesse próprio da sua nação, já viu um presidente andar sozinho? Ele vai com uma comitiva. E a comitiva dele, ele pega estrangeiro para fazer parte da sua comitiva? Não pega estrangeiro. Se o nosso presidente brasileiro vai para um outro país, a comitiva são brasileiros. Então Cristo, como a excelência, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que todos os presidentes diante dessa grandeza é nada. Os presidentes hoje, de qualquer país que seja, diante da grandeza de Cristo é nada. E esses presidentes no seu auge, eles saem com uma comitiva aí de 300 pessoas, de 500 pessoas, mobilizando para a sua segurança 5.000, 10.000 pessoas, mobilizando a sua segurança. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Agora, Cristo como Rei dos Reis, Filho de Deus, todas as nações estão diante dele, e todos têm que ir lá em Jerusalém, dobrar o seu joelho e dizer: o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se não for lá, diz a Bíblia que a família que não for lá, não chove na sua terra. Ele tem que ir para lá, nem que for ou gostando ou não gostando, porque ele tem que ir. Já posso até mostrar esse versículo para os irmãos, está em Zacarias, no capítulo 14, mas vamos lá. Esta comitiva que Cristo tem, diz aqui: e eles seguirão o Cordeiro para onde quer que ele vai. É uma comitiva, os 144.000, é uma comitiva especial das 12 tribos de Israel. E Cristo, com muita propriedade, com muita coerência, ele pegou os seus assessores, podemos assim dizer, a sua comitiva, das suas tribos, das 12 tribos de Israel. E jamais ele poderia pegar estrangeiro para fazer parte da sua comitiva. Então ele pega, fazer parte da sua comitiva, os 144.000. Então entendamos o que é os 144.000, para não sermos iludidos com muitas colocações que fazem sobre os 144.000. Eu disse que quem não for lá, não chove, né? Vamos ver, em Zacarias 14:17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então não chove. Então tem que ir lá. Queira adorar Cristo, não queira adorar, tem que ir lá, senão não chove na sua terra. Ele tem que ir lá de todo jeito para dizer que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senão não chove na sua terra. Esta glória de Cristo, é necessário que nós entendamos, que compreendamos isso daí, para não sermos iludidos por algumas perguntas que venham nos embaraçar. Nós temos a Bíblia. Um dia uma pessoa disse para mim: pastor, mas a Bíblia fala tão pouco sobre o milênio, sobre o reino de Cristo. Eu falei assim: você está enganado. Fala muito, é nós que não percebemos. Os irmãos, eu vou citar só alguns salmos que falam do reino de Cristo. Eu sou curioso, eu leio os salmos e vou anotando quando se fala do reino de Cristo. O salmo de número 2, o salmo de número 22 fala do reino de Cristo, do Messias. O salmo de número 24 fala do milênio. O salmo de número 47 fala do milênio. Salmo 67 fala do milênio. Salmo 72
também, Salmo de número 76, o Salmo de número 97, o Salmo de número 99, 110 e o Salmo 145, todos eles falam da grandeza do Messias, do reino do Messias. Sem dizer, o livro de Isaías, ele fala muito mesmo do reino do Messias, que é o reino de Cristo, quando ele vai descer para reinar. Quando Cristo desce para reinar, irmãos, todo olho verá. É diferente de que muitos pensam que todo olho verá quando no arrebatamento. Mais uma vez, vou frisar isso daí, que este reino de Cristo, quando ele desce, as nações verão Cristo descendo, assustarão para quando Cristo vier para reinar. Veja nos Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, todo olho verá é quando ele desce em glória para estabelecer esse reino que eu estou citando. É diferente quando ele vem buscar a igreja. Quando chega no final do milênio, nós já até lemos que o diabo é solto, ele será solto no final do milênio, e ele vai sair enganando as nações que estão reinando com Cristo durante o milênio. E ele vai fazer com que esses sobreviventes ainda serão iludidos pelas suas artimanhas. No final do milênio, que haverá o juízo final, que a igreja não faz parte do juízo final. Quando se fala de juízo final, ele é um juízo para aqueles que não fizeram parte do arrebatamento da igreja. Quem foi arrebatado não passa pelo juízo. O juízo final é para as pessoas segundo as suas obras. Apocalipse no capítulo 20, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Continua. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso, até aí. Julgados segundo as suas obras. Eu faço uma colocação para os irmãos. Se a pessoa que aceita Cristo como Salvador, depois abandona, no arrebatamento ela não sobe. Essa pessoa não sobe. Conheceu Cristo, não subiu. E morreu durante a grande tribulação. Ela vai para o juízo final? Vai. Porque vão todos para o juízo final. Exceto aqueles que morreram durante a grande tribulação, pelo amor de Cristo. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 4, disse que eles vão viver e vai reinar com Cristo. Porém, os outros mortos não reviveram, que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que os outros mortos não reviveram. No juízo final, todos vão para o juízo final, exceto os que foram arrebatados. Aqueles que conheceram Cristo, ele poderá ser salvo neste período do juízo final? Só uma participação da igreja para ver que só eu estou falando, deixa.
no juízo final, ele não foi arrebatado, vai lá para o juízo final, será que vai? Exceto os obreiros, que não vão falar, os pastores não. Os irmãos, o que vocês acham? Vai ser salvo? Poderá ser salvo no juízo final? Mas veja só, no juízo final, é só para as pessoas segundo as obras. Se as pessoas que conheceram Cristo, ele já é condenado no juízo final. Ele vai para julgamento, porém, não pelas obras, porque ele conheceu Cristo. Ele conheceu Cristo, entendeu? Pelo fato de ter respondido errado, não tem problema algum, viu? Eu estou falando assim só para ver a participação de vocês. Então, quando ele vai para o juízo final, segundo as obras, porém ele conheceu Cristo, ele já não é mais segundo as obras. Segundo as obras para quem não conheceu Cristo. Alguns até acham que não. Eu tenho uma concepção pessoal, que nós hoje estamos vivendo no ano 2007, finalzinho de 2007, mas retroagimos em 1600, 1700. Irmão, eu faço muito trabalho no norte, no nordeste, Mato Grosso, divisa do Pará. E quando eu estou lá, eu fico pensando nessa passagem. Quantas pessoas que nasceram na Amazônia, ou muitos lugares, viveram ali e morreram, sem ninguém falar de Cristo para essas pessoas. Porém, eu acredito que entre esses teve muitos Cornélios. Entre esses teve muitos Cornélios, sincero, não conhecendo mesmo o plano da salvação, aceitar Cristo, ser batizado. Ele não teve essa oportunidade, mas também a fidelidade com a sua esposa, com a sua família, homem íntegro, mulheres sinceras, mesmo que não teve conhecimento. Então esses serão julgados segundo as obras. Eu vejo dessa maneira. Alguns falam que depois que Cristo veio, não tem mais essa possibilidade. Eu vejo, porque Deus é longânimo. Porém, quando eu faço essas colocações, em muitos lugares, as pessoas querem que eu salvo o marido dela, que sou eu, né? Porque, pastor, e meu marido que não é crente? Mas agora fazer o quê? Ele está com a Bíblia dentro de casa, crente dentro de casa, cantando hino, não pode falar que é inocente. E o meu filho, pastor, será que vai ser salvo? Então, nessa condição, olha, irmãos, veja só, o tempo da graça nós estamos vivendo, e ele tem conhecimento da graça, conhecimento da salvação, através, hoje não podemos dizer que dificilmente uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, hoje, né? Eu estou voltando lá no passado, quando nosso povo não tinha liberdade de pregar o Evangelho, que eram mortos quando iam pregar o Evangelho. Os irmãos sabem que muitos trabalhos feitos no Brasil, que julgava de esclarecimento, era para combater o Evangelho nosso que era pregado no Brasil. Mas, diante do que nós estamos falando, irmãos, nesse juízo final, não é para nós, não é para a igreja, porque nós estamos com Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê da sua graça. Instituto Fonte do Saber. Criado com o propósito de resgatar vidas da ira futura. E através da sua oferta ou compra de materiais, ajudará a manter esse ministério. Querendo você ajudar esta obra missionária, resgatando vidas da ira futura? Deposite no Banco Itaú, agência 0046, conta corrente 72067, dígito 8, em nome do Instituto Fonte do Saber. Que Deus te abençoe.
Instituto Fonte do Saber. O Instituto Fonte do Saber é um órgão mantenedor sem fins lucrativos e foi criado para manter a obra missionária do casal Pastor João Luiz e a irmã Elza no Brasil e no exterior. Em Mato Grosso do Sul, existem 13 igrejas evangélicas de várias denominações dentro de 4 aldeias dos índios da etnia terena. E o pastor João Luiz visitou os dirigentes destas igrejas, como mostram as fotos. O pastor Cláudio Honor, presidente do Conselho de Pastores Indígenas, fez um depoimento emocionante parabenizando o pastor João Luiz. Estamos aqui e podemos, nesses poucos minutos, tratar de um assunto de extrema importância para o Evangelho aqui dentro da comunidade. Nós estivemos orando muito tempo, orando para que Deus enviasse os teus filhos, os teus profetas, os teus enviados aqui da nossa comunidade, para nos ajudar com relação à capacitação, à formação dos nossos obreiros. E hoje o Senhor nos preparou este dia para que, através do Instituto Fonte do Saber, o pastor João Luiz e o Romuel, viesse proporcionar para nós a possibilidade de nós estarmos fazendo um grande encontro, um curso de escatologia e outros que a gente vai estar programando em nome de Jesus para o nosso engrandecimento e fortalecimento espiritual, inclusive dentro das nossas comunidades. É uma necessidade. Todos os pastores que nós somos membros do Conselho de Pastores Evangélicos Indígenas, do Copaim, instituído nesta comunidade com o aval da liderança, com o aval do chefe de posto, com o aval dos caciques, instituímos e somos, dentro do Conselho, temos discutido muito esta necessidade. Então eu creio, né, pastor Marcindo, pastor Valdir, Zé Luiz, que chegou no momento certo. Não haveria outro momento, porque a palavra do Senhor diz assim: para tudo há o seu tempo. E o pastor João Luiz de Bom Grado ministrou aos dirigentes um seminário de escatologia bíblica e no último dia foram entregues os certificados de participação aos obreiros indígenas. O presidente do Copaim, Conselho de Pastores Evangélicos Indígenas de Nioaque, Mato Grosso do Sul, passou às mãos do pastor João Luiz, em nome dos pastores indígenas, um certificado de reconhecimento pela gratidão de sua dedicação àquelas aldeias. O casal, pastor João Luiz e a irmã Elza, estiveram também na Bolívia. Tomando o ônibus na fronteira do Brasil com a Bolívia, seguiram rumo à cidade de Iacusis, pois lá havia um grupo de irmãos bolivianos os aguardando para ouvirem a palavra de Deus. E naquela humilde cidade, sem perca de tempo, foram visitar alguns irmãos de uma tribo indígena boliviana. E o seminário de estudo bíblico foi ministrado para os irmãos bolivianos. E ao final de 3 dias, receberam certificados de participação. O pastor João Luiz esteve também na Espanha. Na Espanha, esteve ministrando na igreja sede das Assembleias de Deus na cidade de Valência, como também em várias congregações, onde muitos vinham à frente para reconciliarem, outros pedindo oração. Da cidade de Valência, o pastor João Luiz seguiu para a cidade de Vera. Lá não foi diferente, houve muitas reconciliações. E assim foi também na cidade de Oropesa, como também em Barcelona. Da Espanha, o pastor João Luiz foi convidado a ministrar em Portugal, na cidade de Lisboa e também na cidade de Samora Correia, onde Deus manifestou a sua graça de muitas maneiras. Dali, o pastor João Luiz foi para a Itália. Em Roma, o pastor João Luiz visitou o Coliseu, palco de matança dos cristãos. E o trabalho não parou aí. Depois de pregar uns 40 minutos, pessoas foram à frente e alguns terrivelmente endemoniados, mas também muitos precisando da oração para receberem a cura das suas enfermidades.
Seja um missionário você também. Querendo você ajudar esta obra missionária, resgatando vidas da ira futura? Deposite no Banco Itaú, agência 0046, conta corrente 72067, dígito 8, em nome do Instituto Fonte do Saber. Que Deus vos abençoe.